toda pedra usada como ornamento por sua beleza, durabilidade e raridade deve ser chamada só de gema. A beleza de uma gema é determinada por um conjunto de fatores como cor, transparência, brilho, efeitos ópticos especiais, variação de cores, dispersão da luz, opalescência. Enquanto a durabilidade está relacionada à resistência a ataques químicos e físicos, a raridade com que uma pedra ocorre na natureza é outro fator importante na determinação do seu valor comercial. No entanto, a tradição e a moda podem influenciar decisivamente no preço final. Assim, o diamante, que não é uma das gemas mais raras da natureza, costuma ter um alto valor de mercado por ser uma das pedras mais antigas e tradicionais para uso em joias, ou seja, ele nunca sai de moda. A grande maioria das gemas são minerais classificados de acordo com a seguinte divisão: substâncias cristalinas, diamante, topázio, ametista, esmeralda, água marinha; substâncias amorfas, como opala e vidro vulcânico; substância orgânica, pérola, coral, âmbar e rochas, lápis lazuli, turquesa e outras. Todas essas substâncias são naturais. Além delas, há hoje no mercado um grande número de produtos parcial ou totalmente fabricados pelo homem, tentando reproduzir o brilho e a beleza desses minerais. São as gemas sintéticas, chamadas de revestidas, reconstituídas ou compostas. A denominação pedra preciosa costuma ser usada apenas para o diamante, a esmeralda, o rubi e a safira, por ser as mais conhecidas e apreciadas desde a antiguidade. As demais eram denominadas popularmente de semipreciosas. Esses termos são artificiais e confusos, desmerecendo gemas como opala, água marinha, crisberilo, ametista ou alexandrita, entre outras pedras de grande beleza apreciadas no mundo todo. Por isso, a distinção entre pedras preciosas e semipreciosas deve ser evitada, usando-se o termo gema, afirma o germologista Luiz Duchen, do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o FRGS. Provavelmente você já ouviu alguém perguntar se determinada joia era feita com uma pedra preciosa ou semipreciosa, não é mesmo? Muitas pessoas possuem dúvidas e se perguntam quais são os fatores que realmente diferenciam esses dois tipos de pedras. Já podemos adiantar que cientificamente essa divisão caiu em desuso, pois a designação de pedra preciosa era tradicionalmente usada apenas para o diamante, o rubi, a safira e a esmeralda, pelo fato de serem as mais cobiçadas e conhecidas desde a antiguidade. Entretanto, não há nenhuma diferença quanto à sua constituição física que as façam ser superiores à água marinha, turmalina ou ametista, por exemplo, que também são pedras belas, translúcidas, coloridas e resistentes. Ou seja, é possível dizer que essa distinção entre as pedras preciosas e as semipreciosas é apenas comercial e tradicional, mas não implica em uma diferença substancial entre elas. Vamos entender mais sobre esse assunto agora. É possível argumentar que a diferença está, por exemplo, na raridade dessas pedras na natureza, o que ainda pode ser refutado, pois minas de diamantes foram descobertas e são até hoje exploradas em abundância na África do Sul, enquanto a granada, que já foi considerada no passado uma semipreciosa, é muito menos encontrada na natureza atualmente. Ou seja, essa designação tem forte relação com o mercado e com o interesse comercial, não apenas sua disponibilidade na natureza. Por esses motivos, realmente tem caído em desuso a distinção entre as pedras preciosas e semipreciosas, sendo feita a designação dessas pedras apenas como gemas. Outros fatores também são considerados para avaliar uma gema: a beleza determinada por qualidade como transparência, cor, brilho e efeitos ópticos especiais, tal como dispersão da luz, variação de cores e opalescência. A durabilidade é determinada pela sua resistência a fatores físicos e químicos, já a raridade pela sua ocorrência na natureza. Entretanto, a moda e a tradição também dizem o valor comercial de determinado tipo de gema, como por exemplo o diamante, que, apesar de raro, é uma gema antiga e tradicional com uma aura histórica que determina seu valor. Não há mulher
que não se sinta encantada com uma mandala de diamantes. Por outro lado, podemos dizer que uma turmalina Paraíba hoje pode ser comercializada por um valor ainda muito maior do que de um diamante, mesmo tendo sido descoberta há pouco tempo. Na década de 80, devido a seu azul cristalino que possibilita a confecção de belas joias. Vale lembrar que a Horti Ouro e Gemas é especializada nas gemas cristalinas, que são as mais procuradas pelas mulheres por seus aspectos de beleza, diversidade de cores e pela recorrência no Brasil. Além disso, a Horti Ouro faz parte da companhia internacional Colored Covent Association, uma instituição renomada e sem fins lucrativos, é a única do mundo que trabalha para beneficiar a indústria das pedras preciosas, tendo em vista as confusões geradas pela designação de pedra preciosa e pedra semipreciosa. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, faz a recomendação de que o uso de semipreciosa seja evitado e usado apenas o termo preciosa para gemas, já que ele é muito correto de acordo com os especialistas. Para o seu uso como adorno e transformação em joias, essas pedras são retiradas da natureza, polidas ou lapidadas e colocadas em um suporte de ouro ou prata, formando anéis, colares, brincos, pulseiras e outros atributos tão prezados por homens e mulheres desde os tempos mais remotos da história. Como você pode ver, não existe uma diferença entre as pedras preciosas e as semipreciosas. Vale lembrar que as pedras semipreciosas não podem ser confundidas com pedras sintéticas ou até mesmo as reconstituídas, já que esse grupo, sim, é de menor qualidade e representa apenas a aparência das pedras originais, porém com durabilidade inferior.